coronavírus apresenta muitos desafios para as igrejas e lideranças eclesiais e lideranças pastorais. Muitos desses desafios certamente estão para além da nossa capacidade de resolver. Diante desses desafios não nos resta outra coisa a fazer a não ser crer e andar pela fé. Outros desafios, contudo, devem ser enfrentados com possíveis soluções e ações preventivas. Esses 10 desafios aqui apresentados podem ou não estarem presentes em seu contexto ministerial, em sua cidade e região, porque os mesmos foram pensados de modo mais abrangente, sendo impossível aqui levar em consideração todas as igrejas e todas as localidades. Essa tarefa de contextualizar os desafios, penso eu, é sua. Você, que é um líder eclesial, conhece a sua própria igreja, cidade, realidades e demandas do seu próprio contexto eclesial. Com essas observações preliminares, veja esses desafios, se eles são ou não pertinentes ao seu contexto pastoral. Então, minha fala aqui é uma fala um pouco mais voltada para os pastores, é uma fala mais pastoral e também parte de um coração pastoral do qual eu também sou. Esses 10 desafios são apenas 10, poderiam ser tantos quantos são necessários, mas para que não ficasse alguma coisa muito longa, eu estou relatando os 10 que eu julgo serem talvez os mais urgentes para reflexão pastoral nessa hora. Vamos a eles então. Primeiro, Deus continua sendo o Deus pastor do seu povo. Isso necessariamente nos leva a refletir sobre a nossa própria liderança pastoral na igreja local. Uma das coisas que certamente será revelada, quem sabe a nossa presunção de pensar que somos pastores onipotentes. Lembre-se sempre que a igreja não é sua, mas de Deus. E isto está explicitamente claro nas palavras do próprio Jesus, que disse: eu edificarei a minha igreja. Esse minha aqui é de fundamental importância. Não é sua, nem minha, é dele, Cristo, que diz minha igreja. Muito claro também está nas palavras de despedida do apóstolo Paulo aos presbíteros da igreja de Éfeso, quando na cidade de Mileto ele os convoca para trazer algumas implicações pastorais naquele momento. E ele diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 28. Está claro, a igreja não é nossa, a igreja pertence à Trindade Santa. Mantenha em seu radar, neste momento, que esta igreja está debaixo do governo de Deus. É dele a igreja, não é sua, não é minha. É muito importante que a gente mantenha isso em mente nesses dias. Segunda implicação que eu trago aqui é que o cuidado pastoral das ovelhas exige uma atenção redobrada nessa hora. O coronavírus veio para nos conscientizar de que a vida está acima de tudo. Quão fácil é negligenciar as pessoas quando a igreja, nesse momento, está dispersa. É possível que nesse período de isolamento e distanciamento tenhamos mais condição de estarmos mais próximos das ovelhas do que no chamado velho normal. Soa paradoxal, eu sei, mas penso que não é. Graças à tecnologia, você pode estar com pessoas de modo mais rápido e mais flexível. Basta querer e fazer. A visitação pastoral nunca foi tão mais fácil nessa hora do que antes. A mobilidade urbana foi sempre um desafio e um problema para a visitação pastoral. Agora não existe trânsito que te impeça de se fazer uma visita, um aconselhamento, uma oração para um bebê que nasceu ou, infelizmente, para consolar alguém que perdeu uma pessoa querida de sua família ou amigos próximos. Está mais acessível hoje do que antes você atender, como diz o apóstolo Paulo, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo te constituiu bispo para pastorear a igreja de Deus. Exatamente nessa hora, diante da crise, você tem acesso à vida das pessoas.
revisite sua prática de cuidado pastoral antes que seja tarde. Terceiro, adoração como um estilo de vida que transcende o culto público. Isso não significa desvalorizar ou diminuir a importância da adoração coletiva e pública, mas enfatizar a importância de que cada pessoa é uma adoradora de Deus, como afirmou Jesus para a mulher samaritana, nem nesta montanha, nem em Jerusalém. Isso porque o próprio Jesus nos ensina e nos alerta que Deus é Espírito e aqueles que o adoram devem adorar em espírito e verdade. A falência do testemunho cristão está quando a adoração fica confinada nos templos e não invade as ruas, os becos e atalhos da cidade, nossos locais de trabalho e de convivência humana. A adoração é um estilo de vida que acontece bem no meio de tudo o que fazemos e onde estamos. A quarta implicação ou desafio é a qualidade da fé das pessoas da igreja será ainda mais revelada. Em Atos 16:5 diz que as igrejas eram fortalecidas na fé. A fé não apenas deve ser uma fé forte, madura, mas uma fé missional. Foi esse o motivo que fez com que a igreja de Tessalônica se tornasse, nas palavras de Paulo, um modelo. Paulo usa a palavra no grego tupos, que significa impressão, uma figura formada por um golpe ou por uma impressão, ou seja, algo que é impresso e fica ali marcado. A igreja de Tessalônica ficou, portanto, marcada como sendo uma igreja de fé. Assim Paulo disse: porque de vós repercutiu a palavra de Deus não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte. Veja aqui, se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. 1 Tessalonicenses 1:8. Certamente, esse tempo revelará a maturidade da fé da sua igreja, como também o alcance dessa fé. Quinto desafio: a igreja é o que ela faz quando ela faz o que é chamada a ser. Simplesmente que a igreja seja igreja. Tentar ser hoje o que nunca foi indicará um longo caminho a ser percorrido, porque revelará uma deficiência de identidade missional por ter, consciente ou inconscientemente, negligenciado ao longo da sua existência sua própria razão de ser e existir. Ser igreja é ser missional. E isso independentemente das circunstâncias ou crises que nos visitam. Não se trata de fazer para ser, mas de fazer porque é. Daryl Guter, que foi um professor no Princeton Theological Seminary, assim disse, veja que frase: dizer a boa notícia deve brotar de ser e realizar o testemunho. Em outras palavras, o ser e realizar o testemunho provém do contexto e também a validação do que dizemos. Fecha aspas, isso é o que disse Daryl Guter. Que tipo de igreja as lideranças eclesiais estão formando? Se a igreja precisa se tornar o que ela nunca foi, o único caminho é urgentemente o arrependimento por nunca ter sido o que deveria ser ou por ter deixado de ser o que era. E esse foi exatamente o caminho de volta de arrependimento proposto por Jesus quando ele envia 5 cartas para 5 igrejas da Ásia Menor no livro de Apocalipse. O sexto desafio que trago aqui é sobre a essencialidade da igreja. O mundo está tentando definir qual atividade e trabalho é essencial e sem os quais o mundo correria o risco de parar. No Brasil, a igreja foi declarada pelo governo como essencial
E em função disso, muitos pastores logo manifestaram o desejo de abrir as portas da igreja. O mundo certamente questionará a essencialidade da igreja, e isso, a meu ver, não tem nada a ver com estar ou não aberta. Particularmente, endosso que a mesma deve manter as portas fechadas como testemunho cristão de que a vida está, assim, em primeiro lugar. Mas o ponto que levanto aqui é outro. Que diferença faz uma igreja em seu bairro ou em sua cidade? Aqui reside a sua essencialidade. Se não houver uma resposta positiva para essa pergunta ou para esse questionamento, suspeito que tal igreja já havia perdido a sua relevância, sua pertinência e coerência muito mesmo antes do coronavírus nos visitar. O mundo precisa ver o Evangelho em nossas vidas, porque, como disse o apóstolo Paulo, somos cartas vivas que as pessoas irão ler. Confirme nessas palavras. Abre aspas. Vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E isso revela a essencialidade da igreja, se ela é ou não, por meio daqueles que nela participam, cartas vivas para o mundo. Chegamos ao 7º desafio. A igreja é chamada a revelar o Deus que ela promete servir. Deus, para se tornar conhecido e acessível ao mundo, se encarnou na pessoa do seu Filho Jesus, e este de Nazaré. Isso revela que a encarnação é a expressão do compromisso de Deus para estar com, porque Ele é Emanuel. Da mesma maneira, a igreja revelará os atributos desse Deus que confessa e professa. Se esses atributos são mais do Deus transcendente ou também do Deus imanente. Isso será visível no modo como a igreja participa no sofrimento das pessoas. Eis aqui um desafio de um tema tão profundo na teologia, que é a encarnação. Uma palavra que nos ajuda a entender de maneira mais clara o conceito de encarnação é coerência. Coerência. Daryl Guter, novamente, ilustra isso muito bem por meio de suas palavras a respeito de amor e de graça. Abre aspas. Para entender amor como ágape, o mundo deve observar esse amor em ação, tanto para dentro como para fora da comunidade cristã, como em seu serviço ao mundo. Graça é o nome imutável para o modo maravilhoso em que Deus atua em nossas vidas e na história e nos capacita para atuar uns com os outros. Porém, se existe graça em nosso ser, não tem muito sentido falar dela. Se não há perdão em nossas vidas, na realidade não podemos dizer ao mundo nada mais inteligível acerca do oferecimento do perdão contido no Evangelho. Fecha aspas. Em 8º lugar, as pessoas da igreja estão sendo alimentadas de múltiplas fontes. Isso já existia antes do coronavírus, mas que agora certamente aumentou por causa das massivas lives que todos os dias estão sendo oferecidas na internet. Isso poderá trazer questionamentos teológicos e doutrinários. De certa forma, também poderá revelar que a igreja tem feito ou que ela não tem feito para ser uma comunidade educadora a partir das pedagogias do reino de Deus. Se tem ou não tem, por exemplo, um projeto pedagógico que busca desenvolver a qualidade da fé das pessoas, uma fé madura e uma fé sólida. Aqueles que achavam que a teologia só serve, ou pior ainda, que só atrapalha, verão quão fundamental é a formação teológica do povo de Deus nesse momento. Esse tempo revelará não apenas a maturidade bíblica teológica das pessoas, como também se a igreja valoriza ou não
o desenvolvimento da qualidade da fé das pessoas. Trata-se do mesmo risco que os cristãos correram no passado, quando foi registrado na carta aos Hebreus, e que na verdade foi uma denúncia em relação à qualidade da fé daqueles judeus cristãos. Abre aspas, diz assim Hebreus capítulo 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente a necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Esse tempo revelará isso, se as pessoas estão regredindo, progredindo, em qual estágio de maturidade elas se encontram. O nono desafio. A igreja está sendo avaliada quanto à sua misericórdia e compaixão. É notório e visível, o quanto igrejas estão ofertando cursos, cultos, estudos bíblicos, grupos pequenos, online. E isso certamente é louvável nesse tempo que estamos vivendo e necessário, obviamente. Agora, é certo também, por outro lado, que existe aí uma enormidade de igrejas que não tem condição para fazer isso, porque não tem recursos tecnológicos ou até mesmo financeiros para fazer isso daí. Contudo, oferecer apenas programas online para aqueles que podem, nesse período, não é o todo e revelará o que igrejas e pastores entendem, inclusive por missão. É tempo especialmente para as igrejas criarem oportunidades de serviço como expressão de misericórdia e compaixão pelos mais vulneráveis e pelos mais pobres da sociedade. Sem isso, a igreja já corre o risco de perder pessoas. As pessoas perguntarão o que estamos fazendo como corpo de Cristo nesse contexto, nesse tempo, para aliviar a dor, o sofrimento causado pelas mortes, socorrer os mais necessitados e coisas do tipo. Muito provável que a igreja, que não foi relevante nessa área, passará a mensagem que tão pouco será no futuro próximo, a não ser que mudanças e transformações aconteçam nela mesma, no aqui, agora, neste já. Finalmente, em 10º lugar, eu creio que as polarizações políticas poderão estar ainda mais fortes e mais acirradas no chamado novo normal. O coronavírus chega e encontra no Brasil uma igreja muito dividida e muito polarizada. Direita, esquerda, conservadores, progressistas e coisas do tipo. Se você pensa que isso melhorou ou passou, está enganado. Piorou, aumentou, especialmente pela falta de concordância com o próprio tratamento que deveria ser dado pelo coronavírus. Isolamento, distanciamento, trabalho essencial, não essencial, volta ao trabalho, saúde versus economia e coisas do tipo. Claramente, o seu povo, o povo da sua igreja, tomou lado nessas discussões, tomou partido sobre saúde e economia, por exemplo. A volta ao chamado novo normal poderá encontrar uma igreja ainda mais polarizada, que durante a quarentena se importou muito mais em controvérsias, ir para as mídias que possuem, para os seus Facebooks, Instagrams, e ficar ali polemizando, colocando as suas opiniões, a massiva presença dos telejornalismos. Isso tudo talvez tenha levado as pessoas a ficarem mais atentas a isso e envolvidas com isso do que necessariamente com a proclamação do Evangelho. Muito provavelmente você, pastor, quando o seu povo retornar, quando abrirem as portas da sua igreja, você pode encontrar um povo ainda mais polarizado, politicamente falando, do que antes. Nós temos um longo caminho pela frente. Nós precisamos, como pastores,
da graça de Deus para andarmos por esses caminhos reservados a todos nós. Se tem uma vocação que é essencial e continua sendo essencial, é a vocação do ministério pastoral. Então eu deixo essas breves reflexões, não exaustivas, mas que eu julgo que são fundamentais e necessárias para que a gente reflita sobre esse momento que nós estamos passando agora. Espero que isso possa contribuir de alguma forma para a sua caminhada e para o seu ministério pastoral. Gente, é tempo, mais do que nunca, de sermos pastores do rebanho de Deus. Que Deus te abençoe nessa jornada. Não desanima. Muita coisa é possível fazer, muita coisa é necessário enfrentar. Que Deus te dê força, ânimo e coragem, porque é para esta hora que Deus nos chamou para sermos pastores do seu povo e do seu rebanho.